A igreja pode sentar. Para a honra e glória do Senhor, nós vamos já celebrar a ceia do Senhor. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui já deu ou recebeu um penhor? Levanta a mão. Quem já deu ou recebeu um penhor? Para quem não sabe, um penhor é uma garantia que se dá ou que se recebe quando se faz algum negócio. É uma garantia que se dá ou que se recebe em meio aos negócios que são feitos. Por exemplo, é muito comum que alguém que vai pedir dinheiro emprestado, ele deixe com aquela pessoa que empresta o dinheiro algum objeto de valor como garantia, caso ele não consiga pagar o empréstimo que fez. Há pessoas, por exemplo, que deixam a velha bicicleta quando pedem dinheiro emprestado. Há quem deixa um cartão de crédito ou do Bolsa Família ou de outro benefício social como garantia, pede dinheiro emprestado e deixa um penhor. Aqui no Ceará é mais conhecido como empenhar, né? Eu empenhei a minha bicicleta, eu empenhei o meu cartão, eu empenhei a minha identidade. Então a pergunta que eu fiz foi: quem aqui já participou de algo assim? Quem já deixou algo empenhado? Ou quem já recebeu algo como penhor? Quem já participou de algo assim? Levanta a mão. Quem já deixou algo empenhado? Poucas pessoas. Já, estão se entregando ali, né? Pois bem, a outra pergunta que eu faço é: e quem aqui já parou para pensar, ou para perguntar, o que é que Deus pensa sobre isso? Sim, porque, por incrível que pareça, o penhor é um dos assuntos sobre os quais Deus falou na sua palavra. E não apenas em um lugar, em vários lugares, inclusive no texto no qual nós vamos meditar hoje rapidamente. Eu quero pedir que você abra, por favor, a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 24, verso de número 6. Deuteronômio, capítulo 24, apenas o verso de número 6. Queria aproveitar para dar as boas-vindas aos nossos irmãos, aos nossos amigos que nos visitam, também aqueles que não puderam estar aqui, mas estão agora nos acompanhando por meio das redes sociais. Sempre o nosso desejo é que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deuteronômio, capítulo 24, verso de número 6, diz assim: não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima. Obrigado, irmã. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois assim se penhoraria a vida. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, a qual é viva e eficaz, pois é a Tua palavra, Senhor, e não palavra de homens. Agradecemos pela leitura que fizemos e pedimos que por meio dela o Senhor fale aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir, e que o Senhor seja honrado e glorificado em tudo, pois é em nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele merece. Glória a Deus, irmãos. Esse verso que nós lemos, pequeno verso, ele é uma das leis, não é a única. Aqui mesmo em Deuteronômio 24 haverão outras, mas esse versículo é uma das leis
sobre o penhor. E ela possui duas partes. Ela tem a parte em que se proíbe algo, e ela tem a parte em que se explica o motivo pelo qual se proíbe algo. Vamos então ver cada uma dessas partes e que lições nós podemos tirar sobre elas para as nossas vidas. Primeiramente, a parte da proibição. O que é proibido aqui? O início do verso 6 diz: não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima. Não se tomará em garantia as duas mós, nem apenas a mó de cima. O penhor eu já expliquei o que é. O penhor é uma garantia que se dá em meio a um negócio que se faz. Naquela época, o penhor podia ser uma joia, o penhor podia ser um animal, um cabrito, o penhor podia ser uma peça de roupa, o penhor podia ser qualquer objeto. Inclusive, a Bíblia conta uma história triste acerca de um homem que decidiu ter uma relação sexual com uma mulher, a qual ele achava que era uma prostituta. Ela não era só uma armadilha para pegar ele. E após o ato sexual, ele não tinha com que pagar aquela mulher que ele achava que era uma prostituta. Então ela perguntou: o que você vai me dar como pagamento? E ele disse: eu vou dar um cabrito, mas eu vou mandar depois, porque eu não tenho agora. Aí ela perguntou: o que você vai me dar como penhor do pagamento que você ainda vai fazer? E ele acabou deixando como penhor o selo, o cordão e o cajado com o qual ele andava. E dali só veio vergonha para a vida dele. Mas eu estou contando isso para ilustrar o fato de que um penhor podia ser qualquer objeto, qualquer coisa que você deixasse como garantia de que você ia devolver algo, ou que você ia pagar algo, uma quantia que você pegou. Porém, irmãos, tendo dito isso, havia uma coisa que, sob hipótese alguma, poderia ser tomada em penhor. O que? O texto diz: as duas pedras de moinho, ou, como diz aqui na minha versão, as duas mós. Na verdade, não se poderia tomar em penhor nenhuma pedra do moinho, que dirá as duas. Não se poderia tomar em penhor as duas pedras. Mas aí eu pergunto para vocês: o que eram essas pedras? Ou o que essas pedras representavam? Irmãos e amigos, nós precisamos entender que na época de Israel, os grãos eram a base alimentícia de tudo aquilo que os israelitas comiam. Por exemplo, era através dos grãos que o pão era feito. E o pão era o item básico de alimentação de todo israelita, especialmente do israelita pobre. Tudo que o pobre comia, ele comia com o pão. O pão era o cobertor de tudo aquilo que o povo de Deus comia. Tanto é que na oração do Pai Nosso, Jesus não ensina a pedir: o peixe nosso de cada dia nos dá hoje, né? Nem ele diz: a carne nossa de cada dia. Ele diz o quê? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque tudo que o israelita ia comer, ele comia com o pão. Ouvi dizer que na Europa, vocês que viajam muito, ainda é assim, né? Tudo que se come, por exemplo, na Itália, é envolvido em pão. Ouvi dizer que em vários países da Europa é assim ainda. E era assim na época do povo de Deus, na época de Israel. Tudo se comia com pão. E o pão era feito com grãos, a partir de grãos. O problema é que o pobre, ele não tinha dinheiro para comprar grãos processados. Então ele era obrigado a triturar os seus pães ou os seus grãos em casa. E com que ele triturava os grãos? Ele triturava os grãos com o moinho.
Moinho esse que funcionava com duas pedras. Havia uma pedra inferior, mais pesada, que dificilmente saía do lugar, e havia uma pedra superior que ficava sobre a pedra mais pesada e que era usada para amassar, para triturar os grãos. Então, o que está sendo proibido aqui, nós vamos entender por quê. Era que se penhorasse as duas pedras, não poderia ser penhorado as duas pedras, nem a mais pesada, nem a mais maneira, e nem a mais maneira. Não poderia ser penhorado nem as duas, e nem só uma, porque se tirasse uma, não funcionaria, e o pobre não teria como fazer, triturar os seus grãos, não teria como fazer o seu pão, e não teria o que comer. Então essa é a parte da proibição. E aí vem a pergunta: por quê? A lei de Deus proibia que se penhorasse, ou que se tomasse em penhor, ou as duas pedras, ou só uma das pedras. Eu acho que o motivo já é óbvio, mas a Bíblia especifica, deixa claro ainda mais. Vamos ver então a parte do porquê isso era proibido. Final do verso 6 diz: pois assim se penhoraria a vida. O motivo porque se poderia penhorar qualquer coisa, qualquer objeto, menos as pedras com as quais se moía o trigo, se moía os grãos, é porque assim você estaria arriscando, colocando em risco a vida do ser humano, em especial a vida de uma pessoa que não tinha mais nada a não ser aquilo para comer, para dar o que comer para a sua família. Então o que a lei está proibindo é que se tire de um cidadão aquilo que é o mais básico, aquilo que é o mais necessário, o último recurso que ele tem. Não tira isso dele, tira tudo, tira aquilo que sobra dele, mas não tira o mais básico. Seria como tirar, por exemplo, um arco e flecha de um índio, seria como tirar a rede de um pescador, seria como tirar a moto de um mototáxi. É a maneira pela qual ele sobrevive, é a maneira última pela qual ele consegue algo que comer e dá o que comer para a sua família. O objetivo aqui então é procurar manter o mínimo da dignidade do ser humano, que ele mantenha o mínimo da dignidade. E o que eu acho interessante, irmãos, pesquisando sobre o penhor nos dias de hoje, é que se você olhar, se você pesquisar na lei brasileira, ela também vai dizer que existem coisas que não podem ser penhoradas. Existem coisas que não podem ser tomadas do ser humano. A lei brasileira vai dizer isso também. Existe inclusive um item do Código de Processo Civil que diz assim: o que não pode ser penhorado? Os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor, ou que ultrapassem as necessidades comuns, correspondentes ao médio padrão de vida. Vou repetir: não pode ser penhorado os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, do indivíduo, salvo os de elevado valor, ou que ultrapassem as necessidades comuns, correspondentes ao médio padrão de vida. Ou seja, o que estiver acima do médio padrão de vida, pode pegar, pode tomar. Está acima do médio padrão de vida, pode receber como penhor. Mas o que estiver abaixo, o que estiver no necessário, o que estiver no básico, não, isso não pode.
não pode tirar do indivíduo. Não, mas ele está devendo. Não, mas ele vai dar um jeito de pagar. Mas o que é mais básico, o que é mais necessário, mantém com ele, deixa com ele. Porque sem isso, ele não vai sobreviver. A vida dele está sendo penhorada. Mas eu fiquei impressionado com isso, por causa da semelhança entre aquilo que a lei dos dias de hoje ensina e aquilo que a lei de Deus, zombada por muitos, já ensinava há muito tempo. Louvado seja o Senhor pela sua lei. Propósito, portanto, aqui, como eu disse, é assegurar o mínimo de dignidade para o ser humano. Deus está aqui protegendo, Deus está aqui resguardando o básico, a necessidade, o necessário. Não mexa naquilo que é mais básico do meu filho, da minha filha. Não tira isso dele ou dela. Dignidade é essa, infelizmente, que não valia muito para algumas pessoas daquela época. Existe inclusive, ou existia naquela época, o famoso Código de Leis, chamado Código de Hammurabi, da época de Moisés. E nesse código se dá o exemplo até de um ser humano servindo de penhor. Uma pessoa, um ser humano servindo de penhor. Era assim que os povos ao redor tratavam o indivíduo. Eram capazes de tirar dele não apenas o básico, mas até ele mesmo, a própria vida. E aqui nós vemos o caráter de Deus, como Deus vê o ser humano. O ser humano não pode servir de penhor, a vida do ser humano não pode servir de penhor de nada que seja material. A vida é mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer quantia para o nosso Deus. E não era apenas naquela época que algumas pessoas desprezavam o ser humano. Não é exatamente isso que, infelizmente, os traficantes de drogas fazem hoje. Infelizmente, o traficante de droga serve como exemplo negativo disso aqui, porque ele simplesmente não conhece o significado da palavra limite. Não existe limite para alguém que trafica drogas, por exemplo. Ele é capaz de penhorar tudo do ser humano, até o mais básico, até a comida. Que alguém estiver comendo, ele é capaz de penhorar até a própria vida do ser humano, ele penhora. Mas eu pergunto para vocês, será que é só o traficante que erra por causa de dinheiro? Ou será que nós também não desobedecemos a Deus, não menosprezamos o nosso próximo por causa de coisas materiais? Isso nos leva ao terceiro ponto e último que eu queria tratar hoje, que são algumas lições que nós podemos tirar de tal lei. O que me interessa, irmãos, na lei não é tanto a lei em si, mas o que eu posso aprender sobre Deus na lei que Ele deixou. Eu creio que nós podemos aprender lições sobre Deus na lei sobre o penhor. Que lições são essas, pastor? Primeiro, eu aprendo aqui que Deus se importa com os nossos negócios. Eu creio que essa é a lei principal que está sendo ensinada aqui. Não a única, vamos ver outra, mas eu creio que a lei principal que está sendo ensinada aqui é que Deus se importa com os nossos negócios. Nós não podemos fazer negócios de qualquer maneira, como se Deus não se importasse com o que nós fazemos lá fora. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses primeiros livros da Bíblia, é que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Deus se importa com o que nós estamos fazendo agora? Sim. Deus se importa com o que nós fazemos no templo? Sim. Existem várias leis
sobre como nós devemos adorar a Deus. Porém, Deus também se importa com o que nós fazemos dos portões para fora. Também tem muita lei sobre o que o povo de Deus deveria fazer dos portões do templo para fora. Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, inclusive com os negócios que nós fazemos. Com os negócios que nós fazemos. E não é só com os grandes negócios que Deus se importa, não, viu? Não é só com os negócios dos políticos que Deus se importa, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque, vamos ser sinceros, os políticos fazem muitas coisas das quais nós reclamamos, não fazem? São corruptos, mentirosos, não digo todos, mas muitos, e nós não gostamos, nós reclamamos, nós postamos coisas contra, ok, mas se nós não tivermos cuidado, nós estamos fazendo a mesma coisa que eles fazem, só que num nível menor. Eles fazem com grandes quantias, e se nós não tivermos cuidado, nós fazemos aquilo que criticamos, só que na nossa banca, na nossa pedra, na nossa loja, nos nossos negócios. Porque na nossa mente Deus só vai se preocupar com grandes quantias. E nós podemos mentir, dizer que a mercadoria foi tanto quando na verdade não foi, dizer que não dá para ser assim quando na verdade dá. Então não é apenas com os grandes negócios que Deus se importa, não. Estou defendendo político não, viu? Já passei dessa fase. Graças a Deus faz tempo. Eu defendi antes. Hoje eu não defendo mais. Estou procurando defender o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele nem precisa. Ele nem precisa. Mas é melhor do que defender seres humanos. Os políticos vão ter o que merecem, sabia? E nós não vamos ter o que merecemos, não? Que eu estou querendo é chamar a atenção para o fato de que Deus se importa com aquilo que nós fazemos. O alvo primeiro dessa lei que nós vimos hoje era quem emprestava dinheiro. A lei aqui é dirigida ao emprestador. Era quem tinha recurso. Não tome em penhor as pedras do moinho. Então era dirigida para quem? Para quem emprestava algo e era tentado a receber em penhor aquilo que o cidadão tinha de mais básico. Esse era o alvo principal, era o primeiro alvo. Agora entenda que Deus não está proibindo aqui todo tipo de penhor, viu? Deus não está dizendo que não pode penhorar algo. Na verdade, Deus até pratica um tipo de penhor, do qual eu vou falar daqui a pouco. Mas o que o texto está dizendo é que havia limite. Havia limite para os negócios que eram feitos naquela época. E acredite, também há limite para os negócios que nós fazemos nos dias de hoje. Esse negócio de que negócio é negócio, biblicamente não funciona. É preciso haver ética até nos negócios que nós fazemos. Deus é dono, Deus se importa até com os nossos negócios. Portanto, se você estava achando que tinha uma área da sua vida com a qual Deus não se importa, você achou errado. Não existe nenhuma área da minha vida e da tua vida com a qual Deus não se importe. Deus se importa com tudo o que nós
fazemos em todos os lugares em que nós fazemos, inclusive na nossa casa. Podemos pensar assim: minha casa, meu reino. Mas na verdade, o certo é minha casa, reino de Deus. Até o que acontece na minha casa importa para Deus, e eu tenho que me perguntar em tudo que eu faço ou que eu vou fazer. Eu tenho que me perguntar, aliás, eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, isso está te agradando? Isso vai te agradar? Porque Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. Eu espero que ela seja aprendida mesmo. Que sejamos éticos, que procuremos ser éticos daqui para frente em tudo que fizermos, até nas nossas compras, nas nossas vendas, no jogo de futebol, em tudo. Eu lembro que na época em que a gente brincava de bola, preciso voltar, nós orávamos antes de começar. Eu vi com os meninos que ainda é assim, né? Tem gente que estranha orar para brincar. Ora, se orando ainda dá problema, né? Imagina sem orar. Isso ilustra o fato, irmãos, de que em tudo nós precisamos colocar Deus no centro. Se com Deus no centro ainda é difícil, imagine sem Ele. Amém? Deus se importa com os nossos negócios. Uma segunda e última lição que eu aprendo aqui é que Deus também se importa com as nossas necessidades. Eu creio que essa é a lição por trás do versículo que nós lemos. Deus se importa com as nossas necessidades. E quando eu digo nossas aqui, eu estou me referindo a todos nós, independente do nível social. Por exemplo, eu creio que Deus se importa com as necessidades do emprestador. Deus se importava com as necessidades de quem emprestava dinheiro. Onde é que você vê isso, pastor? Deus permitia que ele tomasse e empenhou algumas coisas. Deus só proibiu uma, mas o resto ele podia tomar e empenhou. Por quê? Porque Deus conhece as necessidades de quem empresta. Deus sabia que ele precisava de uma garantia. Deus sabia que ele precisava de uma segurança. Deus sabia que ele precisava de uma margem de lucro para ele poder sobreviver também. Claro, desde que ele fosse honesto, ético e não cobrasse mais do que o que deveria. Tem lei falando sobre isso também. Mas Deus se importava com ele. E se Deus se importava com os prósperos, que dirá com os pobres? Deus se importava com as necessidades dos pobres também, eu diria até principalmente. Deuteronômio 24 vai falar sobre várias situações em que o pobre deveria ser ajudado, e nós vamos ver cada uma delas. Verso 6 é apenas um exemplo. Deus se importa com as necessidades dos pobres. Agora escute o que eu vou dizer. Eu gosto de mostrar os dois lados. Uma coisa é ser pobre, outra coisa é ser preguiçoso. Eu não sei se vocês perceberam, mas as pedras de moinho eram um instrumento do cidadão fazer o quê? Trabalhar. Deus diz: não tira não, porque ele vai trabalhar. Aí, uma coisa é não ter o que comer, outra coisa é não querer trabalhar para ter o que comer. Então a Bíblia mostra
os dois lados, porque Ele se importa com as necessidades de todos. Existe pobre? Existe. Que não tem o que comer? Tem. Mas nós temos que ajudar, nós temos que dar pedra de moinho, para as pessoas produzirem o que é delas. E a Bíblia está nos ensinando a agir assim. Tem quem seja pobre, e a ajuda vai ser uma doação? Sim. Mas tem quem seja pobre, e a ajuda vai ser um mato para capinar, vai ser uma casa para pintar. Nós estamos ajudando muito mais aquela pessoa, se nós mostrarmos para ela o valor do que ela está recebendo. Então precisamos ser sábios, à luz das Escrituras Sagradas. Aqui nós vemos, portanto, irmãos, que Deus se preocupa com as superficialidades, não, com as necessidades de todos, de quem tem muito, de quem tem pouco, a começar pelas necessidades físicas. Mas escute, o nosso Deus não se importa apenas com as nossas necessidades físicas. Ele se importa também com as nossas necessidades espirituais. E para dar um exemplo, eu vou pedir que você suba comigo lá para o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1. Os versos 3 em diante, Paulo vai citar bênçãos que Deus nos dá, suprindo as nossas necessidades espirituais. Vamos começar lendo os versos 3 a 12. Efésios 1, versos 3 em diante, dizem assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Olha que maravilha, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Percebeu quantas bênçãos Deus nos concede aí por meio de Jesus? Quantas necessidades espirituais o nosso Pai supre por meio de Jesus? Pois é, mas Paulo não para por aí. Olha os versos 13 e 14. Em quem também vós, Efésios 1 e 13, em quem, ou seja, em Cristo também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Agora escute, que foi que aconteceu? Quando cremos na palavra de Deus, quando cremos em Jesus Cristo, Paulo diz: fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
Lembra que eu disse alguns minutos atrás que Deus não é contra todo tipo de penhor, porque até ele pratica. Que penhor é esse? Não é o penhor que Ele pede de nós, é o penhor que Ele nos dá. Esse penhor se chama Espírito Santo da promessa. Deus faz uma aliança com o homem, e para mostrar que a aliança dele é séria, que a obra que Ele começou, Ele vai concluir, Ele coloca em nós um penhor divino, uma garantia divina, uma pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Sabe o que é o Espírito Santo? É o Pai dizendo: eu comecei algo em você, eu comecei uma aliança com você, e eu quero ir até o fim. E para provar que eu quero ir até o fim, eu vou te dar uma garantia, eu vou te dar um penhor, eu vou te dar o meu Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus mostrando que Ele não está de brincadeira, que a obra dele na nossa vida é séria, que Ele garante aquilo que faz comigo e contigo, como nenhum homem garante. O homem falha, Deus não. Ele começa, e a obra que Ele começa, Ele termina. Irmãos, o Espírito Santo é Deus dizendo: o que você experimenta agora, através do Espírito Santo, é só o começo daquilo que eu estou preparando para você. As bênçãos que você recebe hoje, eu recebo. A alegria do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, é apenas um pedaço do céu na terra. Deus nos dá um penhor, e o penhor que Ele nos dá, nós começamos cantando hoje sobre o Espírito. Eu fiquei maravilhado com isso. O Espírito Santo é o penhor de Deus na minha vida e na tua vida. Por que duvidar, irmãos? Por que desistir? Por que desanimar? Por que olhar para os lados? Se nós temos dentro de nós alguém que garante o amor de Deus por nós. Para que duvidar do amor de Deus? Se Ele provou na cruz o seu amor, e depois continua provando o seu amor, nos dando o Espírito Santo dele, o Espírito que nos guia, que nos fortalece, que nos alegra, que nos ilumina, é o Espírito Santo de Deus. Pensando nisso, eu gostaria de encerrar apenas citando algumas coisas que nós podemos fazer em resposta ao que Deus fez e faz por nós. O que nós podemos fazer em resposta ao amor de Deus por nós, ao fato de que Ele se importa com todas as áreas da nossa vida, inclusive com as nossas necessidades? O que nós podemos fazer para Deus agora? Primeiro, confiemos em Deus. Vamos confiar em Deus, não apenas de palavra, mas de verdade. Porque essa pandemia mostrou: quem confia em Deus de palavra, e quem decide que a partir de hoje vai confiar nele de verdade. Porque falar é fácil, mas Ele quer que provemos que confiamos nele, especialmente quando parece que uma necessidade nossa não está sendo suprida. Aí é o teste da confiança. Quando bate a fome e nós não vemos o que comer. Quando bate a solidão e não tem alguém para estar conosco. É aí que nós confiamos em Deus. E nós mostramos se nós realmente confiamos nele. É quando parece que a necessidade não vai ser suprida. Ei, mas quem prometeu que vai suprir a necessidade? Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. E Ele provou o seu interesse por nós, enviando o seu único filho para se sacrificar
por mim e por você. É no Filho de Deus que nós devemos confiar a nossa vida, sem duvidar, sem vacilar. Eu gostaria inclusive de perguntar se existe alguém aqui em nosso meio, enquanto a igreja está em atitude de intercessão. Já que estamos falando de confiar em Deus para suprir as nossas necessidades, eu queria perguntar se há alguém aqui que ainda não havia confiado em Jesus Cristo de todo o seu coração, mas gostaria de fazer isso agora, ou gostaria de se reconciliar com Ele, de voltar para os caminhos dele. Se tem alguém, peço que você levante a mão. Nós vamos correr aqui. Mas se tiver alguém que gostaria de confiar em Jesus como Senhor e Salvador, ou de se reconciliar com Ele, aí mesmo onde você está, eu peço, levante a sua mão dizendo: eu quero confiar em Jesus. Eu decido confiar em Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como aquele que vai suprir todas as minhas necessidades, tanto as materiais como as espirituais. Será que tem alguém que não se envergonha de dizer: eu confio em Jesus? Glória a Deus.